Mais uma vez, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso coração, mais uma vez, jubiloso, radiante, pelo privilégio de poder retornar e vir a este lugar, aqui encontrar com o ancião de dias, o libertador, o salvador, aquele que nos amou primeiro. Vamos nesta noite abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo de número 5. Vamos ler Daniel, capítulo de número 5, para nossa reflexão nesta noite. O profeta Daniel, capítulo 5, se expressa da seguinte natureza: e o rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, bebeu vinho na presença de todos, e havendo Beltsazar provado o vinho, mandou trazer as joias de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e amantes, concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvor aos Deus do ouro, da prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com veemência que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhos. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Beltsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre. Não se turbe os teus pensamentos, não mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos adivinhos, dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, porquanto se achou nele um espírito excelente
e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, aqui está esta palavra, escolhida para este momento nobre, porque não há momento maior, não há instante algum que se supere a esse que estamos mais uma vez vivendo. Privilégio, Senhor, para poucos, embora o convite seja extensivo a todos. Muito obrigado, que nada perturbe e incomode esta nossa hora e momento, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto, queridos, ele falou desde a madrugada de ontem, ao meu coração, e coloquei até na internet, coloquei uma crônica falando sobre este caso, pegando um tópico deste caso, deste fato, desta história do grande rei Beltesazar. Não houve em seu tempo homens tão poderosos como Nabucodonosor, que toda a terra rendia a ele as glórias, e também agora com o seu filho, o rei Beltesazar. Mas que, como pai, não obstante a figura do Daniel, que tinha sido levado quando em uma empreitada eles foram até Jerusalém, e ali eles levaram cativo uma multidão de judeus, deixando apenas os miseráveis e pobres naquela terra, para ali darem continuidade e pagarem tributo a ele. Os demais outros, inclusive sábios, inclusive os grandes, inclusive o rei, foi levado, o rei Zedequias foi levado por Nabucodonosor. O tempo foi se passando e muitas coisas aconteceram ali na Babilônia, e Daniel foi uma figura de destaque, que resolveu ser amigo de Deus, que resolveu ser companheiro de Deus e poder, com isso, ser usado por Deus em uma terra estranha, para inclusive favorecer não só o povo judeu, como também o povo caldeu. Agora, este fato que acabamos de ler volta a acontecer. Deus teve que mostrar a Nabucodonosor a sua formosura e a sua glória, levando ele inclusive a coabitar com os bichos, com os animais, devido à sua altivez, devido à sua arrogância, devido ao seu coração ser arrogante. E Deus então abateu e depois o restaura novamente ao seu lugar de glória. Agora o seu filho, mesmo sabendo de todos esses fatos, ele não se emenda, ele não se conserta. E quando ele toma então o poder, o trono, o cetro de autoridade, para continuar mostrando a glória da Babilônia, ele faz esta festa profana. Veja bem, queridos, nós estamos vivendo um momento semelhante. As coisas santas, as coisas sagradas, as coisas que foram separadas para Deus e para a sua glória, está
como nos tempos de Belsazar, sendo contaminado. É lógico que Deus não permite, é lógico que Deus apenas por um tempo, Ele suporta, a ousadia de homens como Belsazar, leviano, que por causa da ostentação e da glória, que ele não sabe, não sabe relacionar de onde vem, porque a minha Bíblia diz que não há autoridade, não há poder, não há governos que não venha de Deus. É isso mesmo. Romanos, no capítulo 13, diz que toda autoridade ela emana de Deus. Ele, como Daniel mesmo escreve no capítulo 2 aqui do seu livro, ele estabelece e ele remove os reis. É ele quem os institui, não é o eleitor que o faz, O eleitor é apenas uma figura, é Deus que permite, é Deus que deixa, que sente nos tronos, que sente nos reinos, que sente nos governos esta ou aquela pessoa, este ou aquele partido, até para ser, presta atenção, o caso do Brasil, para ser castigo para esta nação. Nós estamos vivendo isso, A Babilônia viveu uma prosperidade muito grande, mas estava no fim esta prosperidade. Por quê? Porque não soube definir de onde vem a prosperidade. Veja bem, a palavra de Deus diz que é a bênção do Senhor que é a maior de todas as riquezas. É a bênção do Senhor. Mas as pessoas pensam que é a astúcia, é o conhecimento, é a sabedoria, é a habilidade, é uma série de coisas. E depois, como está acontecendo aqui no Brasil, por quê? Porque pegaram os bens que são do Senhor, como Belsazar. Quando ele pegou os bens, os tesouros do Senhor, como que ele estava? A Bíblia diz que ele já estava chapado, ele já estava embriagado, depois de fazer uma festa para 1000 dos seus grandes, levando mulheres, levando amantes, e foi sem dúvida alguma um carnaval, foi uma festa profana, foi uma orgia no palácio, Pensava ele que ninguém podia intervir. Erram essas pessoas que pensam que Deus perdeu a autoridade nesta terra, que Deus está ausente, como muitos dizem, Deus dos céus e Ele na terra. Não, Deus está nos céus, está na terra, está sobre as extremidades dela, está nos abismos, está em todos os horizontes, está nas alturas. Deus está em todos os lugares. Por isso que o Salmo 139, Davi diz que não há como fugir da face desse Deus. Mas o tolo do Belsazar, como os tolos dos brasileiros, pensam que podem dar uma volta em Deus, pensam que podem pegar as coisas sacras, as coisas separadas, as coisas santas, as coisas de Deus e dispor ao seu bel prazer, fazer o que dá na telha, o que bem entende. Erram essas pessoas, como Belsazar. Quando fazem desta maneira, veja bem, você que vai me ouvir, é porque estão amados, estão embriagados, estão com o juízo em desalinho. E aí então pensam que pode pegar as coisas de Deus. A sua vida são uma dessas coisas, independente até do poder aquisitivo, da cultura que você tem adquirido, porque também são todas elas de Deus, independente, e dispor para orgias, para festas. Nós nunca tivemos
né? Como nesta última década, glórias nesse país como as temos nos dias de hoje. Mas agora vem o que? A mão dizendo que foi pesado em balança e achado em falta. É aqueles dedos de mão. Aqui o Daniel interpreta desta maneira. Veja bem o verso 25 que nós não lemos, mas eu vou retratar aqui para você. Diz assim: esta pois é a escritura, ó rei, que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Farsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e deu aos medos e aos persas. Acabou a Babilônia. Acabou. Como essa prosperidade mentirosa. Por quê? Porque não foi dada em Deus. Muitos aí com seus carrões, né? Com seus selfies, mostrando as viagens, né? Que estão fazendo pelo mundo. Eu fico vendo todas essas coisas e fico como que absorto com tudo isso, né? Mostrando uma glória que ela por baixo está podre. E aí está a prova. E essa convulsão social que está surgindo, esta convulsão social, né? Esta ameaça de que vem agora para o governo, pensando que isso vai melhorar. Eles fizeram, né, já impeachment no passado. Melhorou no quê? Diga para mim, no que melhorou? Alguma coisa ficou melhor? Não ficou, porque nada fica melhor com ameaça, com agressão e com força. Nada fica melhor. O mestre por excelência, ele fez uma coisa melhor, mas ele não fez com as armas que as pessoas querem fazer aí. Muito pelo contrário, a minha Bíblia diz que ele fez como cordeiro. Agora você vai dizer: mas eu não sou Cristo. Mas deveria pelo menos imitá-lo. Foi isso que ele falou: o servo deve imitar o seu Senhor. Imitá-lo e deixar que ele irá cuidar de você. Você não precisa defraudar a bandeira aí, né, de justiça. Você não precisa somar-se com os revoltosos. Você não precisa sair em caravanas, em passeatas com ele. Muito pelo contrário, se fizer está errado, viu? Porque a minha Bíblia diz para você não se juntar à multidão para fazer o mal. Esse do 23 fala isso no verso 2. Não se junte com os outros para fazer aquilo que é mal. E não adianta você querer inverter a ordem e dizer: não, mas não é mal tirar esse, colocar aquele. É Deus quem estabelece. E Daniel diz que ele, o que? Estabelece os reis e ele remove os reis. É ele quem estabelece e é ele quem renova. Viu? Esse Deus que aqui no capítulo 2, veja bem, diz assim no verso 21: ele muda os tempos e a hora, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria para mim e para você, sábios e ciência para o entendido, ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Por isso que Daniel era bem sucedido. Daniel não estava na orgia dele, foi chamado. Sabia ele, como eu e você, que nós estamos de lado, não ausente o que está acontecendo, mas esperando a hora de intervir, não intervindo com eles, mas esperando a hora para intervir, para mostrar a glória de um Deus. Tenho pregado há anos nesta igreja, falando o que? Dessa prosperidade mentirosa que está aí, né? Dessa euforia econômica, né? Com jargões, né? Da presidenta que disse que ia plantar mais do que ia colher, né? Do outro antes dela,
que disse que ia dar, né, e queria o reino nesta terra. A minha Bíblia diz que o teu reino é nos céus. É o que está lá no Sermão da Montanha. E ele usou esse sermão dizendo que é bobagem. Procure saber isso. Procure saber. Ele falando lá no Nordeste, na Associação dos Agricultores, dos pequenos agricultores, esta frase célebre desses governos que estão aí, entendeu? Agora, se você se juntar à multidão para fazer bobagem, você vai fazer o contrário do que Daniel o fez. Vai fazer o contrário. E você não foi separado e chamado, como Daniel foi, para fazer o contrário. Não. Jesus dizia: eu faço o que ele me manda, não faço nada da minha própria vontade. Jesus, hein? João 5,30 parece que ele fala isso. Eu não faço nada de mim mesmo, só aquilo que ele me manda. E ele manda você ficar bem pianinho aí, ir para a sua igreja, ir para a oração, ir para o clamor, até para que Deus cesse o mal que está por vir no Brasil. Você só vê que você pode perder o seu carrão, você só pode perder os seus dólares, né? Que está caríssimo, o dólar nunca teve tanto, né? Passando da casa dos R$3, não é mesmo? Você pode perder, né? As passagens para o exterior, os programas de férias, que já, né, nunca teve tão congestionado os aeroportos, né, e as rodoviárias como agora, as estradas, você já viu? Nunca teve. Mas isso daí era uma riqueza podre, viu? Não era, e muitos pensavam que era bênção do Senhor. Eu tenho pregado aqui há anos dizendo que não é. Quem é que estava certo? Daniel estava certo, porque ele não se misturou com a gentalha. Não misturou. Ele ficou na dele, sabia que ele era emissário de Deus para momentos de crise. Então você deve arvorar a sua voz para dizer para esta nação se voltar para Deus, porque se não se voltar, então o castigo é iminente. Belsazar e Nabucodonosor não quiseram se voltar. Todas as mensagens de Daniel entravam por aqui e saía por aqui. O que Deus falou? Agora o reino seu vai ser dado para o adversário, os medos e persas. E isso deu, isso aconteceu. Perderam o trono e perderam também a vida. Nós temos um compromisso de sermos arautos, porta-vozes desta mensagem, e não de ficarmos ostentando a mesma glória que o mundo quer, que é das festas, dos churrascos que o Nabucodonosor fazia, e mais ainda, ele fazia até as suas orgias ali, entendeu? E sentia-se no direito, como muitos eu vejo aí fazendo, levantando bandeira e estimulando pastorzão, estimulando a própria igreja para se somar aos revoltosos. A igreja do Senhor não se soma, não se junta aos revoltados que estão aí, porque está em crise. A igreja, o crente, aquele que é de Deus, ele nunca tem crise. Ele nunca tem crise. Por quê? Porque ele não é alimentado há muito tempo atrás. Presta atenção. Quando eu estava em atividade, fui perguntado por um secretário se eu tinha outra renda. Eu disse: não tenho renda nenhuma. E ele falou: então você sustenta a sua casa com o ganho daqui? Eu falei para ele: o senhor me permite uma coisa? E disse para ele o seguinte: você acredita que 2 milhões de pessoas viveram 40 anos no deserto?
e eles não morreram de fome, não padeceram necessidade, e eles tiveram todas as suas necessidades supridas. Eu me lembro que eu disse naquela ocasião, lá no Ibirapuera, eu disse para aquele secretário: olha, não é o presidente, naquele tempo era o presidente, que me paga, não é o governador e não é também a prefeita, não é eles, eu não dependo deles.